Pessoal, aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas participou de um evento e novamente evitou falar sobre candidatura. Vamos com o Misael Mainetti? Já virou meme aqui no 3 em 1. Vamos fazer o seguinte, vocês me gravam fazendo essa cabeça aqui. O Misael Mainetti que vocês gravam também, a gente só joga sempre a mesma coisa, não precisa atualizar. A informação é sempre a mesma. Tô brincando. Vamos lá, Misael Mainetti. O que o governador falou, Misael Mainetti? Conta aí, bem-vindo. Vamos até abril, assim, até dia 1º de abril. 1º de abril é o dia da mentira, ainda dá para fazer brincadeira com isso até lá. Você pensa só? Mas vamos lá, vamos com a informação, então. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele participou de um evento e não disse que vai ser candidato à presidência, mas também não negou, aquela mesma história, só que dessa vez ele trouxe um tom um pouquinho mais eleitoral. Quando questionado sobre o governo Lula, ele falou que no caso dele, ele não precisa necessariamente do protagonismo, o importante é ele deixar um legado, onde quer que ele esteja. Então ele deixou tudo muito aberto, mas aquela coisa, exaltando a soberania nacional e também falando aí dessa questão de deixar legado. Vamos acompanhar essa primeira fala do governador Tarcísio de Freitas. Cada um tem um papel, tem uma missão. Eu vejo que eu tenho eu quero cumprir bem a minha missão aqui e eu quero fazer parte de um time, não importa a posição que eu vou jogar. Isso é o mais importante. Eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Eu quero ajudar, contribuir, porque se a gente não contribui, aí a gente vai ter uma frustração. Eu não quero deixar esse país que está aí, esse país do PT. E eu acho que ninguém quer. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil pode muito mais do que isso. E a gente pode sim colaborar. Então, a gente precisa colaborar neste projeto. Por isso que eu digo, vale a pena. E se você conversar com qualquer governador, qualquer uma dessas pessoas aí, eles vão ter o mesmo pensamento. Está todo mundo assim, poxa, a gente precisa salvar o Brasil, a gente precisa recuperar o Brasil. Ninguém precisa ser necessariamente o protagonista disso. Aí, ó, ele citou os presidenciáveis, até nominalmente. Então, os pré-candidatos à presidência da República do ano que vem. Ele elogiou o Ratinho Júnior, o Zema, o Caiado, o Eduardo Leite. E vê que ele deixa uma frase aberta, uma declaração aberta, né? A gente não pode deixar o Brasil na mão do PT, não pode deixar desse jeito. Então, ficam várias brechas e o tempo está correndo. Inclusive, já vou emendar aqui no segundo tema, que você acha que ia me perguntar também sobre o mercado, Evandro, porque ele fala que nós, jornalistas, imprensa, as pessoas, até o mercado, estamos muito ansiosos, querendo um nome imediatamente. E aí ele fala para a gente guardar essa ansiedade, porque até março tem um pouco de chão ainda. Acompanhe. Converso com o Flávio, converso com a família, conversei com o Carlos recentemente. Às vezes as pessoas não entendem certas coisas, né? A gente é muito pautado por valores. Eu passei 17 anos da minha vida nas Forças Armadas, 17 anos no Exército. No Exército, um cuida do outro. Eu tive na missão do Haiti. No Exército você cuida da sua tropa, você desenvolve laços de amizade. Então eu tenho um laço de amizade, de gratidão com o presidente Bolsonaro, e isso é inquebrantável, isso não prescreve. Independente do momento que ele está vivendo, independente da dificuldade que ele está vivendo. Eu vou estar sempre lá para dar o apoio, para estender a mão. O governador Tarcísio de Freitas, mais uma vez, demonstrando o seu apoio. Você que nos acompanha pela rádio, seja muito bem-vindo. É muito bom ter vocês por aqui. Seguimos no 3 em 1 pela próxima 1 hora. Eu sou o Evandro Cini e nós estamos debatendo as possibilidades de Tarcísio de Freitas se candidatar realmente como presidente da República lá em 2026. E nós vimos uma fala dele, agora há pouco, dizendo que sim, se mantém próximo de Jair Bolsonaro, em conversa com a família, e que sempre vai respeitar o legado que é deixado por aquele que talvez ele vá suceder. Continue, seu Misael Mainetti.
É isso mesmo, só para contextualizar, a fala era essa. Ele disse que com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, gerou mais ansiedade em se ter um nome da centro-direita, da direita, enfim, que as pessoas estão pressionando ele mais ainda. Então, toda vez que um jornalista ou aliados partidários, enfim, alguém vê Tarcísio de Freitas, quer saber, e aí, você vai se candidatar? Vai se candidatar ou não? Mas, como o Valdemar Costa Neto disse também várias e várias vezes, é o Bolsonaro quem vai decidir. Bolsonaro está bem para decidir isso ou não? Não sei. Tentei falar com o Valdemar Costa Neto também sobre a reunião que teve no PL ontem, e ele disse que está fora do ar. Não entendi também se a resposta dele é que ele não está bem ou se ele está fora do ar de offline. Mas a gente vai vir aqui sempre trazendo informações do Tarcísio. E espero que quando ele, se isso acontecer, né, quando ele falar que vai ser candidato, eu consiga ser o primeiro a dar essa notícia, viu? Eu vou te ligar na hora que eu conseguir, vou te ligar de onde eu estiver. Misael, rapaz, se a gente não deixar você trazer essa notícia, vai ser uma traição muito grande do 3 em 1 com a sua trajetória por aqui. Então fica tranquilo, estamos fechado. Pode deixar que o dia que isso acontecer, você vai ser o cara que no 3 em 1 vai falar essa frase. Sim, Tarcísio de Freitas, aí, toca aqui, isso aí. É candidato à presidência da República em 2026. Bom trabalho, meu amigo. Figura. Ô, Alangani, como é que você avalia aí essa demora do governador? Porque ele diz o seguinte, não, olha, gente, calma, o negócio está acontecendo no bastidor. É porque, né? Muita gente começa a analisar que a prisão de Jair Bolsonaro o faz perder o timing de uma indicação, ou talvez enfraqueça o nome da pessoa que seria indicada por ele. Há uma outra questão também, que essa demora para uma indicação tem enfraquecido a direita numa possível luta contra a reeleição do presidente Lula, e de que isso talvez também estaria entregando de bandeja mais uma vez a eleição em 2026. Tem estratégia, Alangani? Você concorda com o governador que tenha estratégia ou, de fato, a direita está demorando para se organizar? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, Evandro. Aliás, o governador Tarcísio, ele poderia já dar uma mentoria no Instagram de como não queimar a largada, porque, olha, a pressão em cima dele é muito grande. É pressão do mercado financeiro, é pressão do Centrão, de parte da direita, todo mundo querendo que ele se posicione e diga que será o candidato, e ele consegue aguentar firme, dizendo que, enfim, ele sabe dar ali uma resposta evasiva. Agora, como é que eu vejo essa questão? Eu acredito que no final das contas, posso estar errado com essa previsão, mas no final das contas, Evandro, o Jair Bolsonaro vai passar o bastão para o Tarcísio, mas vai passar de uma maneira mais protocolar. Não como ele fez com o Ricardo Nunes, né, o apoio que ele fez a Ricardo Nunes, mas vai ser um apoio evidentemente maior, mas não vai ser aquele apoio como se fosse alguém da família dele. E tem um outro ponto também, o Jair Bolsonaro não pode usar redes sociais, né? Então, aliás, é um parênteses aí, né? E isso sim é censura prévia, porque isso não é previsto no ordenamento jurídico do Brasil. Então ele não pode usar a rede social, ele não pode falar. Então este apoio também, para colar a imagem dele com este candidato da direita, ele acaba sendo menor. Agora, o grande problema é que o núcleo duro ali dos bolsonaristas, eu vejo que não vão apoiar o Tarcísio. Por quê? Porque entendem que ele não é um bolsonarista raiz. Em outras palavras, entendem que o Tarcísio é um candidato de centro-direita e não é antissistema. E para uma parte dos bolsonaristas isso pesa bastante. Agora, no final das contas, se for ele, eu não consigo também enxergar pessoal que votou no Bolsonaro votando contra o Tarcísio se não tiver outro nome. Fala, seu Zé Maria Trindade. Olha, eu já até decorei respostas desse tipo assim. Aí você pergunta, mas o senhor é candidato? Ele responde, ninguém é candidato de si mesmo. Um grupo de amigos está me pressionando para que eu apresente meu nome, em nome da coletividade. Eu tenho resistido bravamente, até por consideração da minha família, porque isso é um peso, ser candidato e exercer um cargo tão importante. Mas diante da pressão de amigos e tal, eu estou avaliando. E lá na frente ele diz, olha, eu decidi aceitar. Então, esse é o processo e o discurso comum dos políticos. Até porque uma candidatura, ela é meio abstrata.
há uma decisão da candidatura do Tarcísio, não há outro nome à vista. E isso provoca irritação até de políticos aqui, ligados a Ronaldo Caiado, ligados ao Zema, né, que também são candidatos. Eu estive nesse final de semana com o Zema, durante uma conversa longa, e ele me relatou exatamente isso, que já conversou com todos, a candidatura dele é irreversível, o Novo já decidiu, né? E ele está fazendo uma composição com o PSD em Minas, mas nacionalmente o Novo, que será candidato, o Ronaldo candidato, quem quiser ser candidato, e quem passar para o segundo turno receberá o apoio de todos. Esse é o discurso. Mas o Centrão, não, já tem um candidato, é o Tarcísio de Freitas. Houve um momento que já tinha, inclusive, contratado estrategista político, né? Marqueteiro, já estava fazendo o planejamento de governo, talvez até já esteja pronto esse plano de governo do Tarcísio. E é o nome, não tem outro nome para enfrentar cara a cara o presidente Lula, que está com a caneta na mão. Bruno Musa. Perdão. Quando eu vou fazer a mesma comparação que eu fiz aqui com o recuo de Donald Trump com relação às tarifas, do tal do taco. Trump always chickens out, que todo mundo acabou colocando essa pecha nele. Ele voltou atrás porque viu que as tarifas, como nós batemos aqui, elas são deletérias e não funcionam como bom e aberto livre mercado que gera riqueza para todo mundo no geral ao longo do tempo. Basta olhar os índices dos principais países. Me parece que, da mesma forma, Eduardo atuará dessa maneira. Ou seja, significa que ele, de uma maneira estratégica, irá passando o bastão ao Tarcísio, até porque se alguém da direita hoje, ou da dita direita, ganhar essas eleições, além de buscar, ao menos é o que falam, um mínimo de responsabilidade fiscal nessa maluquice responsável que nós vivemos hoje, significa que, ao passar esse bastão e esse alguém ganhar, seja ele quem for, substituindo o PT, dará uma possibilidade de revisitar todo esse processo minimamente bagunçado, eu diria, para não dar outro adjetivo, o que também beneficia não apenas ao Eduardo, como toda a família Bolsonaro como um todo, e trazer, de novo, previsibilidade legal, seja ela qual for o arcabouço jurídico, mas uma previsibilidade legal. Então, me parece que aos poucos ele vai passando, e um índice sempre importante de analisar é o índice da rejeição, mais até do que das intenções de votos dentro das pesquisas.